Olá, galerinha, tudo bom? Bom, hoje estaremos iniciando o estudo das estruturas de repetição, mais precisamente do while, ou o enquanto em português. Inicialmente, precisamos saber o motivo da gente estudar essa estrutura de repetição. Então, nos basearemos nesta seguinte motivação. Imagine um problema e que nós temos que, a partir desse problema, imprimir os números de 0 a 99, ou seja, exibir para o usuário o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, até o número 99. Com o que conhecemos até agora, utilizaríamos claramente o comando cout, que é exatamente para imprimir para o usuário o valor que nós queremos. O primeiro valor vai ser 0 e nós vamos pular a linha. Então, o segundo valor vai ser o valor 1. O terceiro valor seria o valor 2. O quarto seria o valor 3. E assim faríamos até o valor 99. Tudo bem? Então, na verdade, o que faríamos é escrever codificando 100 vezes o comando cout, e cada um com seu número. Então, imprimindo o valor 0, imprimindo o valor 1, o 2, o 3, até o 99. Isso não é muito eficiente. Se a linguagem de programação ela veio exatamente para facilitar nossa vida, isso não é uma coisa prática. Daí, eles pensaram numa forma de abstrair essa ideia, de dizer para o computador: eu quero que você imprima do número 0 ao 99, de uma forma mais automática. Daí, eles criaram as estruturas de repetição. E hoje veremos o while. O while basicamente tem essa sintaxe aqui. Basicamente, eu digo para o compilador que ele vai executar um comando tipo while, e logo depois, entre parênteses, nós vamos botar as condições. Essa condição ela tem que ser um valor booleano. No caso de C++, é um valor inteiro. Caso o valor seja 0, o compilador vai interpretar como um valor falso. Caso seja um valor diferente de 0, ele vai interpretar como verdadeiro. Então é exatamente isso que tem que ter nas condições, que é exatamente a mesma ideia da pergunta do if. Enquanto o comando enquanto as condições forem verdadeiras, nós vamos executar esses comandos que estão dentro do bloco de comandos do while. Então, enquanto essas condições forem verdadeiras, nós vamos executar essa sequência de comandos aqui. Então voltaremos ao problema proposto inicialmente. Se nós não tivéssemos as estruturas de repetições, nós teríamos que escrever linha a linha cada valor que nós quiséssemos que o usuário visse. Por exemplo, o 0, o 1, o 2 e o 3. Só que com o while ele facilita a nossa vida. Então nós podemos iniciar aqui uma variável qualquer começando do 0, que é exatamente o primeiro número. E enquanto esse i for menor do que 100, ele vai executar esses comandos que estão aqui dentro. Qual é o comando que a gente quer? É exatamente exibir para o usuário o valor corrente. E além disso, nós precisamos de uma característica muito forte, que estarão presentes em todas as estruturas de repetições que nós vamos estudar, que é exatamente o contador. Toda estrutura de repetição ela precisa de um contador para que ela não fique rodando para sempre. Com exceção de alguns programas, alguns processos bem específicos, como por exemplo um servidor web, em que ele fica rodando esperando a requisição web infinitamente, mas as estruturas de repetições em geral, elas precisam de um contador, que é exatamente para ela não ficar repetindo aquele comando para sempre. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos adicionar mais um, que é exatamente o que queremos. Então, basicamente a sequência de comandos será a seguinte:
virá executando o compilador nessa sequência aqui, chegar aqui, vai criar uma variável do tipo inteira chamada de i, que recebe o valor 0. Ele vai chegar no while, opa, em estrutura de repetição. Ele vai perguntar i, ou seja, 0 é menor do que 100? É verdadeiro. Então ele vai executar essa sequência de comandos aqui, ok? Então a primeira parte vai executar, vai imprimir na tela para o usuário o valor i, que no caso a primeira vez vai ser 0, vai pular a linha e vai pular para o próximo comando, que é exatamente i vai receber o próprio i mais 1, que é a mesma coisa que isso aqui. Então i vai passar a ser 1, vai terminar, e essa diferença, a grande diferença da estrutura de repetição, ele vai terminar aqui, mas ele não vai pular a próxima linha, que seria aqui, depois do bloco de comandos do while. Ele vai exatamente voltar para a pergunta novamente. Então ele vai perguntar enquanto, de novo, i agora é 1, como a gente viu, que eles são mais 1. I é menor do que 100, então é verdadeiro isso aqui. Então ele executa novamente esse bloco. E ele vai fazer isso até que essa condição seja falsa. Vai chegar um momento em que i vai ser 99, certo? 99 é menor do que 100? Então ele vai imprimir 99 aqui e vai somar i mais 1. I vai receber i mais 1, ou seja, 99 mais 1, que é 100. Ele termina aqui a execução, volta para o início, enquanto aí pergunta novamente, 100 é menor do que 100? Não é. Então, ele não vai executar esse comando e vai para a próxima linha depois do bloco de comandos do while, esse bloco aqui, vai para o return. Basicamente, essa é a ideia do while. Vamos ver funcionando. Vamos ver funcionando. Basicamente, vamos compilar primeiramente. D++, main.cpp. Vamos chamar de main o executável. Ok? Compilado. Agora vamos executar o programa. Observe, é exatamente a tarefa que nós queríamos que ele fizesse. Vai começar do 0, vai imprimir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 99. Que é exatamente o que queríamos. O que aconteceria? Não sei, eu falei anteriormente que as estruturas de repetição em geral precisam de quê? De um contador. O que aconteceria se eu não tivesse esse contador? Vou exibir para vocês aqui. Vou compilar e vou executar. Ele ficaria exatamente exibindo o valor 0 infinitamente. Por que isso acontece? Caso vocês tenham feito isso, para sair na linha de comandos você vai apertar Ctrl mais C, certo? Ctrl C. Então, o que aconteceu para ele ficar imprimindo infinitamente? Ele recebe o valor 0, o i, tá? E vai chegar no while e vai perguntar, 0 é menor do que 100? Então ele imprime o que? O 0 e pula a linha. Terminou. Ele volta aqui novamente para o while e para a condição. 0 é menor do que 100? Imprime 0. Ok, voltou novamente para cá, pergunta 0 é menor do que 100? Ele vai sempre que voltar, ele vai perguntar 0 é menor do que 100, porque o i não modificou o seu valor. E isso faz com que ele fique infinitamente rodando esse comando aqui. Basicamente, esta é a ideia do while. Mais à frente, vamos mostrar mais motivações para utilizar as estruturas de repetições. E a próxima estrutura que veremos será o for. Até a próxima.